Vivemos em um mundo onde as crises não pedem permissão para chegar. Elas invadem dias comuns, interrompem planos, abalam estruturas e expõem fragilidades que muitas vezes estavam escondidas até de nós mesmos. Crises financeiras, emocionais, familiares e espirituais carregam o potencial de nos quebrar ou nos transformar. A grande questão não é se enfrentaremos crises, mas como as enfrentaremos. De maneira paradoxal, elas são momentos de revelação, pois mostram em quem temos confiado, onde está firmada nós, quanto conhecemos a Deus de forma real. Nos dias de calmaria é fácil declarar, mas é no meio da tempestade que a fé deixa de ser discurso e passa a ser sobrevivência. Ao longo dessa jornada, entendemos que algumas crises são permitidas para nos amadurecer. Outras são consequências de escolhas, mas mesmo elas, Deus continua sendo Deus. Assim, percebemos que não se trata de evitar tempestades, mas de aprender a atravessá-las com uma fé mais sólida, uma visão mais clara e uma dependência mais profunda de Deus. No final, a crise que parecia o fim pode se tornar um ponto de virada, porque Deus não desperdiça crises. Ele usa cada uma delas como ferramenta de transformação. Para quem está aqui, ou para quem está em casa, ou para quem vai ouvir essa palavra. Amém? Isso. Agora, vamos lá. Hoje é a terceira mensagem. Quem está visitando a gente hoje pela primeira vez esse mês, levanta a mãozinha assim, por favor. Isso. Como é que a IBF diz para essas pessoas? Se você passou por ali pelo touch, você fez um cadastrozinho, você vai ganhar um chaveiro. E esse chaveiro é profético. Ou é a casa nova ou é o carro novo. Se não for aqui, é na eternidade. Amém, gente? Segura a bênção aí, vamos lá. Então, hoje é o terceiro domingo dessa série, Enfrentando as Crises. E hoje é um dia de celebração ao Senhor Jesus. Você saiu de casa, você quer ouvir uma palavra. E nós estamos aqui para adorar e edificar vidas através da palavra do Senhor. Então, se você está disposto a celebrar, a exaltar o nome de Jesus, dê a sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E abre os seus olhos, fica focado aqui na palavra. Uma curiosidade na Bíblia sobre as crises é que todas as pessoas na Bíblia que enfrentaram suas maiores crises, se você quiser acompanhar cada uma delas, a gente está lá no YouTube da igreja. Nós temos todas as séries gravadas. Você pode ir lá, acessar e ver qual a primeira série, qual foi a primeira crise, qual o primeiro personagem bíblico que a gente falou sobre ele, e assim vai. Hoje é a terceira, eu não tenho tempo de voltar, mas uma curiosidade bíblica sobre as crises é que todas as pessoas na Bíblia que enfrentaram suas crises, elas tiveram superação em 3 áreas. Repete comigo. Primeira, resiliência, perseverança e confiança em Deus. Gente,
todas as pessoas que venceram as suas crises, elas foram resilientes, elas não desistiram, elas foram perseverantes, elas não desanimaram, elas foram confiantes em Deus, porque só Deus pode mergulhar na escuridão da sua alma e puxar você da crise, seja ela da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da angústia. Eu não sei qual a crise que você está vivendo, mas o que a gente está trabalhando aqui é como você enfrentar, como você vencer essas crises. Através dessa série, Deus está fortalecendo cristãos. Eu vejo na minha célula, eu vejo lá homens que estão semanalmente ouvindo palavras e superando as suas crises, entendendo teologicamente que as crises não necessariamente é porque você está em pecado ou porque você está em desobediência, mas é porque Deus permite crise até com quem anda certinho, até com quem ora, com quem lê a Bíblia, com quem dá o dízimo, com quem vem para a igreja, com quem cumpre a missão. Nós precisamos levantar uma geração de cristãos que saiba lutar, que saiba vencer as suas guerras, que saiba vencer as suas batalhas. Nós não podemos ser uma geração de crentes Nutelas, de crentes frágeis. Porque alguém fez isso. Não, sai desse lugar de vitimismo. Preste atenção nisso. Conheceremos melhor a Deus e melhor as pessoas ao nosso redor quando enfrentamos as crises. Conhecemos intimamente a Deus e o serviremos melhor. Como Ele nos capacita a entender as lutas espirituais e a enfrentarmos as crises. Como o nosso adversário, e aqui eu quero um detalhe, eu nem li o texto ainda de hoje, mas eu quero preparar o seu coração para a palavra que vem por aqui. Como o nosso adversário, Satanás, ele age através das crises. Ele aproveita crises para atingir o seu coração, para destruir a sua alma. E Jesus disse que ele tem a ousadia de entrar no meio da comunidade para trazer frustração, insatisfação, decepção. Ele quer eliminar ele quer eliminar a sua fé e afastar você da igreja. No início dessa série eu comecei a perceber algumas pessoas que desapareceram da igreja, jovens, adolescentes, e nós começamos a orar. O pessoal da intercessão me pergunta no início do mês: pastor, qual é o enfoque desse mês? A gente deve focar em que área para orar na igreja? Eu disse: pessoas que estão dentro da igreja, que estão sendo vítimas de ataques diabólicos, estão saindo da igreja, deixando a comunidade, se afastando das células. Por quê? Porque elas estão sendo vulneráveis. Eu atendi duas, e uma delas disse: pastor, é porque eu estou na igreja, mas assim, eu não estava lendo a Bíblia, não estava orando, estava vindo só por vir sentar, ser uma espectadora, ser uma consumista, ou ser um consumista. E aí é onde Satanás aproveita para agir, para trazer desânimo à sua vida, frustração. Jesus disse em Mateus 1:32 e 33: e todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ou seja, Jesus disse para nós que estaria no mesmo rebanho as ovelhas e os cabritos, os bodes. Estaria no mesmo rebanho. Mateus 10:16: eis que eu vos envio como lobos no meio, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Existe lobos e existe ovelhas. Existe lobo com pele de ovelha no meio da congregação. Quando Jesus fala sobre a semente, ele diz que o agricultor saiu semeando e veio por trás o maligno semeando no mesmo terreno sementes malignas. Então, no mesmo terreno pode crescer sementes boas e sementes ruins. Você precisa estar ligado
E quando Deus nos dá uma série, quando Deus nos mostra uma série para a igreja, é porque Ele quer trabalhar nela, para alertar os cristãos, para fortalecer cristãos. Preste atenção nisso. Estamos em oração constante. Graças a Deus, essa é uma igreja que ora. É uma igreja que tem um relógio de oração que ora 24 horas. Uma das minhas maiores alegrias como pastor é pegar o relógio de oração e ver lá pessoas toda hora entrando, intercedendo, orando. Pessoas que oram na oração da madrugada todos os dias. Pessoas que todas as semanas estão nas células buscando ao Senhor. Pessoas que na terça-feira à noite estão aqui no culto de oração e estão no culto das crianças. Tem culto de oração das crianças na terça-feira de noite. E a geração de crianças dessa igreja já está crescendo, entendendo que precisamos estar conectados com Deus, com o Pai. Queridos, enquanto Deus usa as crises, abre os seus ouvidos agora em nome de Jesus. Você que está em casa, interage comigo. Para o que você está fazendo em casa. Enquanto Deus usa as crises para fortalecer a igreja e trabalhar em nós e através de nós, a estratégia do diabo, ele usa as crises para destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa parte da sorte. Sabe qual é o propósito do diabo, irmãos? Deixar você na miséria, deixar você na dívida, deixar você destruído na sua sociedade, destruído na sua igreja, destruído famílias e trazer miopia. Não, isso não é pecado não, pastor. Nem Bíblia conhece para saber que jogos de azar é pecado. Queridos, as crises ao longo da história, Deus permite elas para que a gente cresça e não para que você fique atolado nela, escravizado nela, rendido a uma crise. Preste atenção nisso. As crises ao longo da história sempre fizeram parte da existência. E os cristãos dos séculos passados são cristãos fortes, que enfrentavam lutas, batalhas, impérios, venceram. A gente canta aqui que a igreja vence as lutas, vence as batalhas. Mas a nossa geração de cristãos precisa aprender a enfrentar as suas crises e superá-las. Precisamos ser intencionais. Precisamos ser estratégicos ao nosso favor. E na luta contra o diabo, Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Aonde estão as obras do diabo? Dentro da própria igreja, dentro das próprias famílias da igreja. Mesmo fazendo parte das crises, Deus permite e usa essas crises para nos tirar. Vamos ao texto de hoje. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou levar você para uma situação bíblica de uma crise, onde como vencer essa crise faz parte da intervenção de Deus, mas da sua ação. Não é Deus que milagrosamente vem aqui e livra você de uma crise. Ele faz com que você seja participante desse processo. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me,
que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhe diziam, e lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Repete comigo isso aqui. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber o homem de Deus. Veio ela e fez-o saber o homem de Deus. E disse: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. Repete comigo: paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive do resto. Queridos, preste atenção. Como vencer uma crise? A Bíblia ensina, a história ensina, o conteúdo teológico ensina que você não sai da crise milagrosamente, você faz parte da ação para sair da crise. Se liga aqui, por favor. Não conversa, não anda, se liga aqui. Essa mulher estava numa crise, ela buscou auxílio de um profeta, e em primeiro lugar, eu quero que você repita comigo bem forte e bem bonito: na crise, a minha melhor atitude é buscar a Deus. Tem gente que tenta todos os recursos, busca o cartão de crédito do vizinho, busca jogos, busca tanta coisa, mas não para buscar a Deus. Preste atenção nisso. No versículo 1, ela clamou ao profeta, e o profeta aqui tem uma base bíblica aqui muito importante. Ela buscou o auxílio do profeta Eliseu, entre aspas, Deus, porque no Antigo Testamento existia o sacerdote, existiam os profetas, existiam os representantes de Deus na terra. No Novo Testamento não tem sacerdote. Eu não sou sacerdote de vocês. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele veio, morreu, rasgou o véu do templo, e todos nós temos acesso ao Pai. Você pode dizer glória a Deus aí? Você pode dar uma salva de palmas ao sumo sacerdote Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Pai. Então, esse Jesus, ela buscou ao Senhor. Ela está reconhecendo a autoridade espiritual do homem de Deus. Ela está colocando a sua esperança em Deus. Ela já ouvira dos milagres realizados pelo profeta. Talvez você chegou hoje aqui por causa disso, eu não sei. Jesus era assim, a Bíblia diz que ele percorria as aldeias, percorria os becos, os valados, e as pessoas iam atrás de Jesus porque ele realizava milagres. E as pessoas criam em Deus, em Jesus, através dos milagres. Talvez você chegou nessa igreja: rapaz, está acontecendo um avivamento lá na IBF. Deus está fazendo algo especial, vamos lá na minha igreja. Deus está salvando vidas, Deus está agindo nas células, Deus está agindo nos cultos. E você veio. Vê o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E quando você chega, você se depara com a presença. Jesus está disponível ainda hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Ele não mudou, quem muda somos nós. A crise pode chegar à vida de um crente. Sim ou não? Claro que pode.
Claro que pode. Irmãos, a crise chega quando menos esperamos. E pode ter certeza, quando a crise bate à sua porta, existe um Deus que nunca abandona você na crise. Ele está lá. Deus não nos concede certidão de isenção nas crises. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, diz. Ou seja, é na hora da crise que Deus se revela. É na hora da crise, é no meio da tribulação. O Salmo 60, 11 diz: dar-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O Salmo 124, 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás as suas veredas, e será o teu escudo o tiboquel. Não terás medo de temor de dia nem de noite, a seta que vem, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Deus não abandona você na crise. Ele está lá. Queridos, a grande pergunta é: de onde vem o verdadeiro socorro das nossas vidas? Em Deus. Em Deus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você chegou aqui enfrentando uma crise, querendo ouvir uma palavra, você chegou na igreja certa. Você conectou no canal certo aqui. Você está na transmissão correta. Deus tem uma resposta para quem está enfrentando crises. Deus tem uma resposta para quem está vacilando. Deus tem uma resposta para quem está ansioso, vivendo ansiedades. Queridos, aqueles que são filhos de Deus também enfrentam as suas situações adversas. O mar está revolto, mas Jesus está lá no barco. E no barco que Jesus está, Ele acalma a tempestade. No barco que Jesus está, Ele coloca tudo em órbita. Em sério, meus amados, mesmo aqueles a quem Deus ama podem enfrentar crises, pode. Lembrando que a nossa primeira atitude é de buscar auxílio em Deus. E olha o detalhe: quando nós buscamos auxílio em Deus, o contexto daquela mulher é que ela era viúva. E você sabe o que é um casal perder o seu companheiro? Você vive a dois, tudo certinho, tudo alinhado, daqui a pouco, pá! Me lembro de um casal aqui da igreja que era muito jovem, muito alegre, muito animado, os dois. E ela estava na Epitácio Pessoa, foi atravessar a rua lá, um carro pegou ela, atropelou, puf. Desastre, perdeu a vida da esposa, deixou um filhinho. Jovens. Ontem nós enterramos o irmão Zé Carlos, com 69 anos de idade. Família enlutada, estávamos lá orando. E o enterro dos santos é o enterro daqueles que sabe que está perdendo o ente querido, mas tem a segurança da eternidade. Um dia nós nos encontraremos na eternidade, todos nós. Se essa é a sua maior confiança, se essa é a sua maior alegria, você entende que todos nós vamos morrer um dia. Eu não sei quantos dias eu vou estar aqui, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Mas a convicção da eternidade que Jesus cravou em nós é que nos encontraremos na eternidade com o Senhor. E nos encontraremos uns com os outros. Amém?
Essa mulher estava viúva, devendo muito. Os seus 2 filhos já iam ser escravos e ela pede a ajuda de Deus. Quem sabe você está aqui assim? Eu não sei. Com dívidas, talvez perdendo seus bens, sua família. Qual é a minha situação, pastor? Eu creio que Deus trouxe você aqui. Eu creio que Deus pode intervir na sua história. Você que está me ouvindo em casa, eu creio que Deus pode intervir. Queridos, quando maior o problema, mais Deus se levanta para intervir e para agir em nosso favor. Parecia não ter solução, mas aquela mulher busca ajuda em Deus. Buscar socorro no Senhor. Segundo lugar, repete comigo: na crise, minha melhor atitude é oferecer a Deus o que eu tenho. Versículo 2 diz que Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Dize-me, o que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Olha a visão de quem está na crise, só olha para baixo, né? Não tem nada lá em casa, só uma botija de azeite. Aí Deus trabalha com aquilo que a gente oferece. Deus trabalha com aquilo que a gente dispõe. Você tem uma botija de azeite? Joia! Ou seja, você faz parte da restauração do que Deus quer fazer na sua crise. Quem está me entendendo diz amém. Deus vai usar o que você tem em casa. Deus pode usar o que você tem em casa. Acredite. Você está vivo ainda. Embora reclamando, murmurando, mas você está viva. E eu quero dar uma palavra dos céus para você nessa noite. Há esperança para você. Há esperança para você. Acredite. Ainda existe a possibilidade de um milagre acontecer. Você precisa crer, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda podemos confiar na ação soberana de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Ainda podemos confiar na soberana graça de Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo ainda é o tempo da graça. Deus é especialista em pegar o nosso mínimo e projetar o nosso máximo. Quem está me entendendo aí? Foi assim que ele fez com a mulher. Lembre-se do que Deus já fez por você. Eu gosto de trazer a memória aquilo que me dá esperança. Essa semana eu fui tomado na porta do elevador do meu prédio. Estava descendo do carro com as sacolas da feira, e eu chego na porta do meu prédio e uma sensação de gratidão enorme no meu coração. E eu parei, e o Espírito Santo, e eu comecei a me emocionar e agradecer a Deus pela feira, pela casa, pela minha vida, pela minha esposa, pela igreja, por vocês, que eu sou apaixonado por vocês. E eu comecei a ser constrangido. Deus, como é bom estar vivendo no centro da vontade do Pai. Como é bom estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E eu parei tudo, digo: Deus, não tem nada a ver comigo isso, tem a ver em eu obedecer a tua palavra. Foi tantas lutas, foi tantos anos, mas o Senhor continua, irmãos, debaixo de crises, de conflitos. Não desista, seja perseverante. Deus convida você a andar no sobrenatural. É diferente de andar no natural. Lembre-se, o que Deus já fez, isso vai trazer combustível para alimentar você para o que Deus vai fazer ainda mais. Quem está me entendendo, por favor? Amém?
Deus sustentou mais de 5.000 pessoas 40 anos no deserto, sem McDonald's, sem Coca-Cola zero, sem shopping, sem casa, sem fundamento, sem saneamento básico, Rômulo, sem engenharia nenhuma, só tendas. De dia, uma nuvem protegendo do sol. De noite, uma tocha de fogo para iluminar o povo. Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse que se revela no deserto, no meio das crises, tirando um povo de Israel de 430 anos de escravidão, que ninguém nem lembrava mais de José, de nada do que Deus fez. E Deus conduz esse povo, e eles começam a ser tratados por Deus. Lembre-se do que Deus já fez. Quando Jesus chega num casamento em Caná da Galileia, não tem alegria, o vinho acaba. E essa mulher, ela começa a obedecer a Deus, mesmo sem ter sentido. O que é que você tem? Tem um pouquinho de azeite. Pega esse azeite. Pede vasilhas emprestadas. Deus fez milagres. Jesus transforma água em vinho no meio de um casamento. Ele diz assim: enche as talhas de água. De água? É? Tem coisa que Deus manda e você só tem que obedecer. E aí ele pega lá, tira todo mundo e ele faz o primeiro milagre. E as pessoas tomam aquele vinho, chamam o mestre de... E ele diz: rapaz, o melhor vinho é colocado no início, mas aqui colocaram no final. Geralmente o pior vinho coloca-se no final da festa. A multidão está com fome. Jesus está ensinando esse povo. E Jesus pega: o que é que você tem? Só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Traz para cá. Traz para cá. E ele coloca nos cestos, e aqueles cestos são multiplicados. Alguém pode dar um glória a Deus aí, gente? Estou falando de milagres. Se Jesus já fez milagres, Jesus já transformou crises, Jesus já agiu, é preciso você colocar o que você tem nas mãos do Senhor. O que você tem? Eu não tenho nada. Será que é nada? Não, mas tem uma botelhazinha de azeite. Opa, tem um azeite? Tem. E vou tirar você da sua crise com essa botelhazinha de azeite aí, ó. Peça vasilhas emprestadas, que você agora vai ser fornecedora, vai ser empreendedora de azeites. Eita glória! E aí, ó, enche vasilha, enche vasilha, enche vasilha. Até que se acabam as vasilhas, também se acaba o azeite. O que é que você tem em casa? O que é que você tem na sua vida? Presta atenção aqui. Esquece o pessoal da mídia. Ah, pastor, eu tenho um restinho de fé ainda, que eu acredito em Deus. Deus pode usar a sua fé. Ah, eu tenho um pouquinho de alegria. Tem um rapaz na minha célula que diz: pastor, olha, eu sou alegre sempre. É difícil você me ver triste. Todo mundo que me vê só me vê sorrindo. E isso é bom. Eu só tenho um pouquinho de amor. Quem sabe na sua vida tão amargurada, você tem um sentimentozinho aí que Deus pode acender, transformar a esperança nas emoções. Por que não? Relacionamentos são bênção de Deus. Vou fazer uma série aqui ainda, só para ensinar a menina a namorar e os rapazes a namorar. Quem tem dificuldade para namorar, pode encostar perto de mim que eu ensino na hora. Casamento aqui a gente faz da torta e à direita, consertados por Jesus. Quem é tímida, quem tem dificuldade de falar, já teve casos aqui de milagres. Se eu for escrever os milagres aqui de relacionamentos, já vão criar aqui IBF, casamentos de Djalma e Denise.
Homens que estavam no paredão sem credibilidade nenhuma, Deus já transformou, amém? Meninas tímidas, que eu já até disse, olha, saia daqui, vai para outra igreja. Se aqui não tem rapaz, vai namorar em outra igreja, mas arranja um namorado. Porque Deus quer que vocês se relacionem, que vocês se casem, que vocês encham a terra. Queridos, o que é que você tem? Ah, pastor, eu tenho um sonho. Deus pode agir nesse sonho. Quantos creem nisso? Ninguém acredita, mas você tem um sonho. E quem tem um sonho tem tudo, irmão. Se você crê em Deus, Deus mostra a você o espaço, Deus mostra a você as máquinas, Deus mostra a você as cadeiras, Deus mostra a você a obra, Deus mostra. Ninguém está vendo, mas você está vendo. E sonho é assim. A melhor definição de sonho que eu tenho é que Deus vai lá no futuro, tira uma foto sua lá e traz e imprime na sua mente assim. Puf. Ninguém está vendo, só você está vendo isso. Aqueles que são filhos de Deus também podem enfrentar crises. Mas o importante não é enfrentar as crises, é como você reage diante delas. Meus amados, presta atenção. A primeira atitude é confiar em Deus. A segunda atitude é oferecer tudo que você tem. E a terceira e última atitude, repete comigo, na crise, mais forte, na crise, a minha melhor atitude é obedecer a Deus em tudo que Ele manda, mesmo que nada faça sentido. E aí eu vou explicar. Versículo 3. Vai, pede emprestada as vasilhas aos vizinhos. E aqui eu falo do elemento fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé em Deus, se você acredita, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que você não está vendo, mas você acredita. Fé não é um salto no escuro, como diz Karl Marx, não. A fé é um elemento fundamental para que Deus possa agir na sua vida e para que o milagre aconteça. Eu gosto de assistir filmes, e eu me lembro do filme Superação, o Milagre da Fé. E é um filme baseado em história real, em fatos reais. E tem um adolescente que ele vai brincar no lago com um amigo e termina o lago e ele é submerso, morre afogado. Ele é resgatado, tirado da água, mas pulmão cheio d'água, ele perde a vida, passa não sei quantos minutos, 28 minutos, 30 minutos, não sei, sem fôlego. Ele está morto em cima da cama e chama a mãe. E a mãe chega lá e pega nos pés do adolescente e diz assim: Deus, eu não acredito que o Senhor me dê esse filho para não perder ele aqui. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar esse menino. E ela começa a orar. E o menino volta à vida. Milagres. Fé. Você crê? Se você crê, irmão, tudo é possível ao que crê. Jesus disse em Mateus: tudo que você pedir ao Pai crendo, você recebe. Mateus 22, 21. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Pede emprestada vasilhas. Vasilhas emprestadas. Pegue o azeite e comece a depositar, que ele vai encher. Cada vasilha que for enchendo, você separa para cá. E aquela mulher creu. Aquela mulher creu, pediu vasilhas emprestadas e começou a encher, e começou a encher, e começou a encher. E a fé fecha a porta, fica você e seus filhos, sua família. E eu digo a você o seguinte: até mesmo quando as ordens de Deus parecem ser sem lógica, absurdas, mas quando ditas por Deus e obedecidas por você, faz sentido. Porque Deus tem um propósito. E a nós não enxergamos às vezes um palmo na frente do nariz do que Deus quer fazer. Deus chega com Moisés saindo do Egito, na beira do Mar Vermelho,
E Moisés começa a olhar, lá vem Faraó para destruir todo mundo. E Deus disse: bota o pé na água. Olha as crises, como é que você sai dela, você participando dela. Coloca o pé. Quando Moisés pisou na água, a água, pum, e o povo passou a pé enxuto. Atitudes de crer em Deus, de obedecer a Deus, de dedicar ao Senhor, de entregar tudo que você tem. Queridos, enche as talhas de água, e o vinho foi multiplicado. Jesus chega na casa de Jairo, a sua filha está morta, e ele diz assim: não, essa menina só está dormindo. Dormindo? É morta, já tem gente chorando aqui já. E ele chega lá, porque ele é a ressurreição e a vida, e aonde Jesus está, até quem está morto ressuscita. Se você chegou aqui morto, se você chegou aqui desesperada, se você chegou aqui angustiada, você chegou no lugar certo. Jesus está aqui, e Ele tem poder para restaurar a sua vida. Ele tem poder para restaurar e tirar e usar essa crise para você superar e viver. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos de que se não vê. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu pudesse dizer uma coisa para você hoje, seria essa: creia em Deus, acredite em Deus, e Ele vai tirar você, porque a sua fé pode remover as montanhas. Hoje é noite de milagres. As vasilhas podem ser cheias hoje. Você não vai morrer de fome, mulher. Deus não está indiferente às crises. Deus está atento a cada clamor. Deus pode multiplicar o azeite da botija. Deus não está indiferente ao sofrimento e às suas lutas. Os teus sonhos poderão ser atendidos pelo poder de Deus. A tua dor está para ser consolada pelo amor do Senhor. A tua alma sofrida não foi esquecida em Deus. A tua vitória já está preservada e determinada hoje. O cântico antigo diz o seguinte: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes removerão. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois eu sou mais do que vencedor. Se eu fosse colocar um tema nesse sermão, seria a provisão de Deus nas crises. Deus nunca abandona um soldado na batalha. Deus nunca abandona um crente que está passando as suas crises. Meus amados, meus irmãos, querida IBF, eu quero concluir. Acredite, a resposta de Deus para a sua vida está a caminho. E eu quero encerrar com o versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o que você tem e paga a sua dívida. Eu quero encerrar com isso. E vive do resto. Pagar dívida é bênção de Deus. Pagar dívida significa fazer a vontade de Deus. Deus não quer você viciado em jogos. Deus não quer você escravizado em cartões de crédito. Deus quer você pagando as suas contas. Deus quer você cheio de compromisso. Se você está devendo alguém, vai lá, fala, assume a dívida, vai lá, dá uma satisfação, mas não seja velhaco não, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Situações adversas, crises, como pode acontecer, sim, mas precisamos entender como lidar com elas. Não importa qual seja a sua crise hoje, se é de emprego, se é de falta de moradia,
se é de falta de alimento, se é de falta de paz, se é de falta de fé, se é de falta de relacionamento, se é de falta de ânimo, se é de falta de amizade, se é de falta de companheirismo, se é falta de Deus, eu não sei. Eu não sei nem qual é o momento que você está vivendo. Quem sabe é uma enfermidade. Quem sabe é um problema familiar. Quem sabe é uma dificuldade financeira. Quem sabe pode ser uma grande angústia na sua alma. Eu não sei. Mas guarde as sublimes palavras de Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquela mulher estava em dívidas, em situações adversas, diante de uma crise, sem alimento, sem sustento, com dívidas ao ponto de perder os seus 2 filhos. Mas ela buscou o Senhor, ela entregou o que tinha, e ela acreditou em Deus, e ela venceu. Quantos estão aqui nessa noite que acreditam em Deus, que Ele está no controle da sua vida e que Ele pode intervir na sua situação? Fica de pé onde você está agora e vamos cantar ao Senhor e vamos declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas.